Olá, bom dia! Quase passado das 7h37, 7h37, um pouquinho mais. Bom dia, bom dia, bom dia! Encontros frustrados de negócios, de vendas. Por que que os encontros de vendas, sabe aquelas reuniões, quem trabalha com mais high ticket, especialmente mercado B2B, vende depois de fazer alguma reunião, né? E aí, algumas são frustradas, eu não tenho resultado. E o que que faz isso acontecer? O que tem por trás? Onde eu errei? E o que fazer? Né? E o que acontece naturalmente? Por que que hoje as reuniões são os maiores sabotadores de tempo dos gestores? Os maiores inimigos de produtividade? Você sabia que o excesso de reuniões dentro das organizações é o que mais... é o maior procrastinador de tempo, é o maior sabotador de gestão de tempo dos gestores, dos líderes, das lideranças, né? E tá tudo bem quando você faz uma reunião, especialmente com um cliente, e as coisas acontecem. O problema é quando a gente entra reunião, vai não sei aonde, volta. Esses dias um parceiro meu, alguns parceiros meus ultimamente, essa semana, várias pessoas estão vindo, um monte de reunião que o pessoal manda a gente ir, não tem noção, especialmente quando tu é terceirizado, o fornecedor, não tem noção do recurso, do tempo que é investido, faz a gente, isso é falta de respeito, então tem um limite, né, entre a gente fazer reunião e não ter retorno. O que faz as reuniões serem produtivas? Tem a ver com arte da negociação, tem a ver com técnicas de abordagem, tem a ver com técnicas de comunicação assertiva, transparência. E eu vou te dar alguns insights básicos, é óbvio, né? Tudo que eu vou dizer aqui, você vai dizer, isso eu já sei, provavelmente, né? Mas é óbvio que tem que ser organizado, porque quando a gente não organiza, a gente entra no piloto automático, a gente pula etapas de processo. O que acontece quando você e a sua empresa pula processos? Dá ruim. Você tem toda uma metodologia, você tem todo um processo e na ânsia do dia a dia, deixa eu fixar aqui o tema, na ânsia do dia a dia, você pula o processo e dá ruim. Bom, reuniões produtivas, reuniões do qual o seu posicionamento é dito para quem está presente, olha, meu tempo vale muito, começa no planejamento, né? Começa nessa... organização que não é automática, mas é automática, pode ser automática, mas depois de muito tempo fazendo, né? Ou seja, segue um ritual, segue um planejamento, segue um processo, segue uma intenção. Ora, tudo que eu coloco intenção, eu coloco energia positiva e dá jogo. Que eu não coloco intenção, tende a dar ruim. Então vamos lá para os passos, para algumas etapas básicas que as pessoas não cumprem e que fazem as reuniões serem frustradas, essas reuniões de venda serem frustradas. E no final, as etapas de pós-vendas sobre o que fazer quando realmente fiz tudo certinho e ainda assim não deu jogo. Primeiro ponto, tá? Quando eu não defino o objetivo da reunião, não dá jogo. Essa semana eu estava conversando com uma cliente sobre para organizar uma comunicação assertiva de uma palestra em relação ao posicionamento mercadológico dela dentro dessa palestra. E a primeira coisa que eu falei para ela você tem que ter o objetivo, a mensagem central da sua palestra. Se isso não permeia o tempo inteiro a palestra ou a reunião, também cabe o chapéu aqui, já começa errado. Você vai se perder no processo. Durante ali o momento, alguns insights vão vindo, algumas influências vão acontecendo, interferências de ideias, você vai perder o fio, você vai aceitar coisas que não lhe convêm ou que desviam o seu foco. Então, primeiro, não ter objetivo claro sobre a reunião. Eu estou indo para lá, para essa reunião, para apresentar um projeto, para ajudar o cliente, para sanar uma dúvida, né? Fazer uma proposta, enfim. Você tem que ter claro o seu objetivo dessa reunião. É para vender? Tem que ter claro para os dois lados, transparência, né? Que nem diz a minha colega Sandra Stivel, acha a negociação, ela só acontece e é bom quando é bom para os dois lados, quando dá jogo para os dois lados. E como que dá jogo para os dois lados? Transparência, né? Então, se você não tem objetivo claro da sua reunião, pode ter certeza, já começa a dar ruim. Segundo ponto, tá? Eu não preparo agenda. Eu não organizo antes. Tá aqui o link, vamos confirmar o horário, tantos participantes, a pauta é essa, a programação é essa, o objetivo é esse. Quando eu não faço isso, eu já não estou sendo 100% profissional e eu já não organizo antes, já fica solto as coisas, a reunião fica solta. Então, quando eu já estabeleço o objetivo, o time da reunião, quando eu já organizo, quando eu preparo essa agenda detalhada sobre os tópicos que serão discutidos, quando eu faço isso, eu já estou amarrando
para um desfecho que me é favorável, além de ser muito profissional. Se eu não faço isso, ainda que eu seja um vendedor, né? Ó, eu tô indo aí para te falar sobre tal produto, tal solução que demanda, né? Que resolve tais problemas mercadológicos, né? Enfim. Para te escutar, para adaptar, para ser um consultor, para levar para ti uma solução, no caso de uma venda, né? Terceiro ponto. As reuniões de venda, especialmente, são frustradas quando eu não escolho os participantes corretos. Quando eu coloco muita gente numa mesa, dos quais não fazem diferença nenhuma, além de eu estar desrespeitando o tempo daquela pessoa, eu me perco, eu desvio o foco, porque vai ter muita gente falando para pouco resultado, pouca efetividade, pouca autoridade nas soluções. Então, escolher os participantes corretos e convidar com antecedências para que esse participante se prepare, ainda que mentalmente, é extremamente necessário, importante e dá jogo, né? Tem que tá relacionado diretamente ao sucesso da reunião. Aí você vai lá no cliente fazer uma venda, você faz uma viagem, você prepara toda uma apresentação, você faz tudo certinho, chega lá, não é a pessoa responsável que vai ser o decisor da compra. Aí você perdeu o time. E aquela pessoa que tu fez toda a explanação e a apresentação, ele é um mero receptor. Não vai conseguir passar a energia ou a importância do projeto para o decisor. E aí, lembra que nas vendas a gente tem o iniciador, o decisor, o influenciador, o comprador, o pagador, né? Ainda mais no mercado B2B. Então, tu tem que conversar com a pessoa certa. Tu tem que dizer, olha, nossa solução é essa, a gente está indo aí para apresentar, né? Nas entrelinhas, nosso tempo é muito valioso, né? Tá tudo bem se você não quiser comprar, mas a gente vai te levar uma solução e a gente precisa que nessa reunião estejam as pessoas responsáveis por isso, isso e isso, né? Para que você não perca time e realmente seja visto com um posicionamento mercadológico de alto valor. Fora isso, preparar. O ponto também de muito erro é eu não levar os materiais adequados para atender a necessidade daquele meu cliente. Quando eu estudo o cliente antes, eu posso adaptar a minha solução ao problema e à dor e à grandeza daquele cliente que aquele cliente me exige. Não que existem clientes mais ou menos, mas existem clientes todos com suas especificidades, com as suas necessidades, com as suas dores em particular. Então, quando eu tiro um tempo para preparar materiais adequados à realidade daquele cliente, coloco o logo dele na apresentação, né? Estudo o perfil comportamental de quem vai estar na mesa antes, e por isso também o passo anterior é muito importante, né? Quando eu preparo a agenda, eu já confirmo quem são os participantes, já faço ali uns talk, né? Já vejo o perfil das pessoas, já vejo ser mais influenciadora, ser mais ouvinte, ser mais visual. E isso vai me ajudar no contexto de, opa, eu tenho que falar mais, ou eu tenho que desenhar melhor, né? Então, essas percepções do bom vendedor parece nata, mas na prática a gente esquece. E quando é nata, a gente tem que aprender a desenvolver essa maleabilidade, essa conexão que a gente chama de rapport com o cliente, entender, tentar pescar o máximo possível, o mais rápido possível, o perfil comportamental de quem vai estar na mesa da reunião. Então, isso é o preparo da reunião, né? Quando eu converso com a minha querida Sandra Stivel, especialista acadêmica, professora acadêmica na área de negociação, ela sempre fala que o planejamento faz parte das etapas da negociação. E é sobre isso, tudo isso até aqui é planejamento. E uma reunião sempre é uma negociação, né? Uma reunião sempre é uma negociação. Claro que a gente está tratando de vendas, mas uma reunião de produtividade também trata de comunicação assertiva. E a gente está falando de relacionamentos. Relacionamentos é marketing, relacionamentos com o mercado interno, com o mercado externo. O fim do marketing é um bom relacionamento com persuasão, com influência, com liderança, para bons fins de resultado, para bons fins que colhem o propósito das organizações. Isso é fazer marketing de sucesso. Então, eu vou preparar esses materiais com muito brio, com muito carinho, com muita intenção. Lívia, não tem tempo para isso, vai no Ctrl+C, Ctrl+V. Às vezes, a gente está andando, surge uma oportunidade, no fato vem agora. Ok, quem sabe faz ao vivo, não vai perder a oportunidade se não tem todo esse tempo de organização. Mas, se tu consegue te organizar, se tu consegue priorizar o que é certo em processo,
com certeza você vai colher muito mais resultado, muito mais resultado. E o cliente, ainda que ele não te compre, ele vai estar muito mais impactado com você. Então, definir esses papéis e essas responsabilidades também é um erro comum. Quem é que vai organizar tudo isso? Quem é que vai ser o anfitrião da reunião? Quem é que vai fazer a ata, né, da reunião? Então, toda reunião, ainda que seja de venda, é legal ter alguém que faça. Se for B2B, que faça uma ata. É legal, né? Se for B2B. Porque dali vai ter uma espécie de desenrolar depois, de próximas etapas, pós-reunião. Algumas tarefas, alguns combinados, com certeza são realizados. Se eu não tenho isso documentado, a minha casa, o meu time que está em casa, no meu negócio, não está nem sabendo o que está acontecendo. Precisa saber? Na maioria das vezes, sim, especialmente os líderes, as lideranças, os gestores mais próximos, né? Diretoria, enfim, é legal. É legal a transparência, né? Ainda que tenha um lugar para publicar essa ata ou um software, um sistema, um CRM, onde eu coloque essa ata e organize ali os times das etapas dessa ata, né? Do pós-reunião. Então, isso é documentação, isso é processo, isso é transparência, isso é produtividade, isso é eficiência, né? Acompanhamento, isso é gestão, gente, isso é gestão, né? Então, outro erro comum, tá? As pessoas se perdem no time das reuniões. Existem estudos que comprovam que reuniões com mais de 45 minutos se tornam obsoletas, por vários motivos. Primeiro, porque é muita informação, tu não dá conta de assimilar mais do que as informações que competem a 45 minutos. Então, mais de 45 minutos desvia do foco principal, significa que já não tem mais foco principal. Lembra do item 1 ali que eu falei, objetivo? Se ultrapassa 45 minutos, não tem foco. Só justifica passar 45 minutos quando a reunião é para alinhar um projeto, quando ela é uma reunião de conscientização sobre algo, tipo, quase como um treinamento ou a implantação de uma cultura, né? Que aí você vai ter como se fosse uma oficina de treinamento, né? A implementação de uma cultura, uma decisão estratégica de vários setores. Aí você vai ali, faz uma sessão de 45 sobre um setor, outra, aí toma um café, volta, faz outra, né? Então, claro, tem suas exceções, mas é importante ter essa consciência de que, geralmente, reuniões, de acordo com os estudos acadêmicos, mais de 45 minutos, naturalmente significa que eu não tenho foco, ou que eu perdi meu foco, ou que eu vou dar muita oportunidade para a pessoa perder o foco, ou que eu vou extrair muitas tarefas, dos quais, obviamente, não serão cumpridas. Então, em geral, a gente faz ali uma abertura rápida, 5, 10 minutos, uma introdução, depois discute os tópicos, depois deixa um time para tomada de decisões e para conclusões finais, ponto, assim, simples, acabou, né? Mais do que isso é improdutivo, mais do que isso é fofoca, mais do que isso é café, é cafezinho. Tá tudo bem, tinha que ter um cafezinho, né? O quebra-gelo, tá tudo certo. Mas ainda assim com consciência sobre o respeito do tempo das pessoas. Porque isso já dita o meu posicionamento enquanto autoridade, enquanto profissionalismo, tá? Então, existem umas reuniões, tá? Que vai lá entre 30 e 60 minutos, gente. 30 e 60 minutos, tá? Algumas reuniões longas, tá? Lembrando, mais de 45 minutos já começa a ser nariz de cera, já começa a ser cafezinho, tá? E tá tudo certo, né? Às vezes tem clientes que gostam de falar, tem clientes que você tem que acolher, mas tenha em mente que o objetivo principal já foi tratado. Aí, ok, né? Então, de 30 a 60 minutos é o tempo ideal, né? Algumas precisam de mais tempo, como eu disse, sim, né? Então, aí você considere dividir em sessões de 30 e 60 minutos, né? Com intervalos curtos, para que o chip possa ser mudado, para que o objetivo fique claro, mudou o objetivo agora, né? Começamos uma nova etapa, um novo processo, ok? E algumas reuniões, se tu for pegar... Tá se relacionando com esses tubarões, né? Isso é muito importante o vendedor ter consciência para estudar o perfil do seu cliente antes. Alguns perfis, o cliente, como eu disse, gosta de atenção. Outros são mais investidores, são mais tubarões. Esses que são mais, que têm o tempo muito comprometido e a consciência de que seu tempo vale muito. Geralmente, esse tipo de cliente, a sua reunião de vendas não pode ultrapassar 15 minutos. Porque eles gostam de fazer check-ins rápidos. Os objetivos das reuniões para esse tipo de perfil de público são check-ins rápidos, 15 minutos. 15 minutos você faz um pitch de vendas ali, né?
introdução muito rápida, tópicos centrais muito rápidos, discussão sobre esse tópico, defesa, tomada de decisão, conclusão e acabou, né? Depois faz um resumo, então falamos sobre isso, ficou acordado isso, né? Seu pitch de vendas, isso é muito importante. Seu pitch de vendas, ele tem que ser adaptável. Você tem que dominar o seu pitch de vendas para fazer no formato de palestra ou fazer no formato de 15 segundos no elevador, se for preciso, né? Então você tem que ter esse treino, essa habilidade, né? E isso realmente é treino, é habilidade, é um músculo que você vai desenvolvendo, tá tudo certo. E geralmente as reuniões rápidas, elas servem para atualizar processos, né? Atualizar. Então, se você é um fornecedor que o cliente, ele já tem uma dor, já estão conversando, ok, reuniões de 30 a 60 minutos, né? Porque ele vai aprofundar na questão das soluções. Agora, se é uma primeira apresentação, você sabe que o cliente, ele não tem tempo, né? Em 15 minutos, se você não conseguir fazer um pitch de venda para convencer ele e dizer, olha, eu tenho interesse de te aprofundar mais sobre essa solução, né? Considere, tá? Porque você, como eu disse, você tem que adaptar todos os cenários à situação. É isso, gente. Vamos ver, tá? No pós-reunião, tá? Pra gente focar aqui no objetivo do nosso encontro hoje. Acontece, Aline, mas acontece de fato de eu sair de uma reunião e sentir ela frustrada, não sentir que amarrou algo. Sabe quando você faz uma reunião de vendas e o cliente, e eu fiz todas as técnicas, né? Eu tô me aprimorando, eu consegui mostrar pro cliente que ele tem uma dor, que eu consigo adaptar minha solução, meu produto, meu serviço, a questão da dor dele, a solução que ele precisa. Eu consegui fazer ele motizar no desenvolvimento do meu tópico, que ele vai perder muito mais do que se ele não comprar minha ferramenta, meu produto, enfim, é investimento para ele, no caso dele, né? Eu consegui fazer tudo isso, mas ainda assim ele vem com objeções, né? Ainda assim eu consegui quebrar as objeções, mas ainda assim ele diz que vai pensar porque não depende dele. Olha, em algum momento nas etapas anteriores você falhou. De repente não era o cliente adequado ainda, de repente o marketing podia ter tratado melhor esse cliente antes de levar para sua mesa, antes de despender o seu tempo, ou de repente não estava de fato na reunião as pessoas certas. Então a gente aí tá pecando nos processos anteriores e às vezes a gente peca por necessidade, né? Porque a gente tenta fazer certinho, mas também algumas coisas não dependem de nós, ok. Por motivo A, B ou C, acabou a reunião e eu senti que não amarrou a venda, eu senti que não amarrou a minha liderança, eu senti que não amarrou de fato o meu propósito, a minha intenção. Então o que você faz, tá? Você termina a reunião, porque por mais que a pessoa diga não, ela vai dizer não com polidez. Vou pensar, vou passar para alguém, né? Voltamos a conversar, sempre vai ter um desfecho assim, né? Nesse caso. Ainda assim, isso gera uma ata, isso gera uma ação, isso gera uma tarefa, que é o quê? Voltarmos a conversar daqui a pouquinho, daqui a tanto tempo, depois que o fulano falar com o ciclano. Ainda que seja essa ação, tá? Ainda que seja uma ação de desculpas, entre aspas, ainda assim é uma ação, né? Então você vai distribuir no seu CRM essa ação e você vai adotar essa medida com muito profissionalismo. Olha, fulano, né? Lembra que nós conversamos que você ia passar adiante? O que ele disse, né? Como é que foi? Você conseguiu desenvolver, né? Qual é a dor? Qual é a objeção? Qual é a situação? A pessoa, quando ela não dá bola, ela vai se sentir desorganizada e ela vai se sentir em dívida contigo. Isso é gatilho, né? Isso é gatilho inconsciente. E aí ela vai ali amarrar contigo outra ação, outra tarefa. Claro que você tem que ter o feeling bom senso para saber até que ponto vale a pena, até que ponto realmente aquele cliente é potencial cliente, né? Porque às vezes a gente fica dando murro, né? Num lugar em que não, a gente fica ali batendo a cabeça em lugares que não nos convém, né? A gente quer, às vezes a gente sabe que o nosso produto, a nossa solução faz toda a diferença para aquela pessoa, mas ela não entendeu isso ainda, não adianta, né? Então você devolve ela para o marketing e fala aí para o teu gerente de marketing, olha, faz uma estratégia personalizada de cria de relacionamento com esse cliente, né? Manda artigos, manda palestras, enfim, faz um trabalho de persuasão ali com esse cliente, quando ele estiver mais maduro você me passa de novo, né? Então essa relação a gente vem falando aqui em vários momentos, né? As automações, as IAs,
todo o potencial das ferramentas digitais no marketing nos ajudam nesses quesitos, nessas questões, nessas situações. Ah, Aline, isso pra mim que tu tá falando é grego. Ok, me chama embaixo, a gente converte, eu te mostro que não é um bicho de sete cabeças. E aí, você tem que revisar e acompanhar essas ações com muita consciência, né? Sobre intenção, a respeito do que você faz com esse cliente, né? E depois dar um feedback, né? Dar o feedback para as pessoas. Esse roteiro, esse processo, gente, tem que ter muito feeling, tá? Ele funciona, mas tem que ter muito feeling. Certa vez, eu tava com vontade de comprar um produto, fiz uma reunião com um fornecedor, ele me convenceu, só que naquele momento a empresa não tinha orçamento. Mas estava no meu escopo. E eu falei para ele, olha, a previsão é daqui a uns 2 meses a gente implementar essa tecnologia, agora não dá. E obviamente, ele ficou ali em volta em vários momentos, mas ele compreendeu, chegou 2 meses, ele como vendedor resolveu me dar um paredão. Assim, se tu não fechar agora, eu vou te tirar aqui da minha linha de frente, mas ele não falou isso de má intenção, né? Que ele tem um processo, só que ele falou assim, eu vou te tirar aqui do meu cenário de atendimento e quando ele foi até respeitoso, tá? Quando você decidir a compra, você volta a falar comigo, a gente volta a conversar, do tipo, só que eu como consumidor, a forma de posicionamento, a forma como foi dito, eu senti assim, nossa, ele não tá respeitando o meu tempo, ou não tá acreditando que realmente eu vou adquirir aquela ferramenta. E tá me excluindo da base, tipo assim, né? Tipo, você tá me classificando ali como, tipo assim, tu não é meu cliente, tu não é cliente pra mim, né? E às vezes acontece isso de fato. O vendedor consegue identificar quando o cliente é pra si ou não. Por algum motivo, ele entendeu que eu não era mais parte ali de cumprir a meta, enfim, e não era mais cliente pra ele naquele momento, né? Quando você quiser se colocar no post do meu cliente, você volta a falar comigo. Tá, legal, isso é posicionamento. Só que depende da forma como você fala, da forma como você comunica, quando o cliente voltar ao ponto de ser teu cliente, ele vai buscar outro fornecedor, porque deu um embate ali, entendeu? É quase como uma falta de respeito, tipo assim, né? A gente sabe que a gente tem que classificar cliente, mas a gente sabe que a gente tem que ter muito respeito, né? Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita habilidade, tem que ter muito jogo de cintura, que é algo que os bons vendedores eles vão desenvolvendo com o tempo, né? Numa reunião. E aí essa comunicação contínua, ainda que eu, Aline, diga agora não posso, né? Talvez ele tenha que dizer, a empresa que não está pronta para assumir esse compromisso agora, financeiro, é porque não é para mim, né? Talvez seja esse treinamento que ele tenha ganhado. Mas ok, dependendo de como que você se posiciona, será que quando o cliente tiver disponibilidade, ele vai comprar de ti se tu não teve consideração com ele lá no início, né? Então, essa comunicação contínua de vez em quando, oi, tudo bom? Posso te ajudar em alguma coisa? Eu tô aqui, tá? Pra te ajudar no que tu precisar. Eventualmente, ela não é chata. E isso a gente chama de inbound sales. A gente tem uma gestão de automação que a gente possa cuidar do nosso cliente, porque o mercado muda a todo momento, né? E eu nunca sei quando a minha empresa, a minha tecnologia ou a minha solução vai lançar produtos de uma forma inovadora que contemple ainda aquele grupo que não vinha consumindo de mim por um motivo A, B ou C. Então, esse apoio de recursos de automação é extremamente importante para você fazer esse pós. Porque uma coisa você conseguiu, que é o relacionamento, que é o network, que é as portas abertas. Quando existe muito respeito, muita empatia, muita cordialidade, muita intenção de ajudar o seu cliente, ainda que ele não compre, ele vai te indicar para outro. Ele vai ficar com vontade, nossa, um dia eu quero contratar aquela empresa, né? Já me aconteceu de alguns clientes, Aline, agora no momento eu não posso fazer o projeto que eu preciso fazer contigo, por questões financeiras, mas eu vou juntar dinheiro, vou me organizar, vou fazer. E dito e feito, aconteceu, né? Porque justamente por isso, não é porque tu não tem condições agora que eu vou te descartar, não tem condições agora, tá tudo certo, vamos continuar falando, eu vou continuar te ajudando da forma como eu posso, né? Mas esse teu projeto que tu quer é muito grande, né? Mas tô aqui, até tu conseguir fazer, eu tô aqui para outras questões, para outras dúvidas, pode me chamar, né? Tamo junto, nosso objetivo é crescer a tua empresa, né? Então, quando o cliente sente essa vontade genuína, que é o propósito de valor dos negócios, e aí que tá uma grande sacada, alguns vendedores não têm a consciência sobre o propósito de valor do teu negócio, e aí perde venda, né? É o que eu sempre falo aqui todos os dias,
você perde grandes oportunidades, com certeza, né? Além de você correr o risco de você estar taxada como aquela empresa que só pensa no capital, só pensa no dinheiro, né? Quando, na verdade, é o oposto do que a gente vem falando aqui. Você tem que pensar na proposta de valor, na linha central do que é a sua missão, do que é a sua visão, do que são os valores, que essa ideia tem que ser treinada, tem que ser passada adiante, tem que ser comprada por quem te defende. Quem é que te defende? Seus clientes internos, incluindo seus vendedores, sobretudo seus vendedores, né? E aí você vai organizando esses feedbacks, se possível, se surgir novas oportunidades de reuniões de acompanhamento, faça, né? Então, a documentação, né, de tudo que foi apresentado, do histórico, do que foi falado, do que foi tratado, né? Isso é o que cumpre o principal papel do CRM. Então, quando eu começo a me organizar assim, isso é organização, dá trabalho, é burocracia, você tem que anotar tudo. Mas dá jogo. Por quê? Porque te traz clareza, te traz responsabilidade, te traz continuidade no relacionamento, te traz melhoria contínua, te traz motivação e engajamento. Ainda mais no sentido de que você tem um processo, tá fazendo certo. Ali, mas meus vendedores não fazem isso. Treina eles pra fazer isso. Diga, olha, agora a partir desse momento a gente tem processo, a gente tem CRM, assim que funciona o jogo, tá? Isso é profissionalizado, porque depois você automatiza, depois você amplifica, depois você explode nas máquinas, mas antes de explodir nas máquinas, você tem que ter a cultura do seu processo organizada. Faça com um caderno, faça com Excel esse controle, com 10 clientes, tá tudo certo. Depois você vai escalonando através do digital, através das ferramentas digitais, mas o processo já tá na cultura do seu negócio, e aí dá jogo, né? Isso é comunicação assertiva. Isso é comunicação envolvida de gatilhos mentais. A técnica você vai aprimorando, a técnica de vendas você vai aprimorando, os gatilhos mentais de persuasão você vai aprimorando, mas começa por aí, né? Isso é comunicação assertiva. Transparência, organização, processo, metodologia. E empresa que não tem isso, vira a casa da mãe Joana. E aí, a venda pode acontecer, o sucesso pode acontecer, mas tenha certeza que está sendo na sorte e muito você está deixando na mesa. Tá, gente? Sexta-feira encerramos nosso 737 por hoje, com esses sites maravilhosos para você de marketing. Segunda-feira temos mais. Lembrando que daqui a pouquinho, às 4 da tarde, às 4 da sexta-feira e às 4, né? A gente tem programa quase todos os dias, então deixa o tico-teco aqui estabelecer. Ó, hoje é sexta-feira, às 4 da tarde, estou contigo no Levanta RS falando sobre oportunidades, crescimento, negócios, business, feitos, não feitos, relacionados ao nosso mercado empreendedor aqui do Rio Grande do Sul, ao nosso mercado social aqui no Rio Grande do Sul, sobre as catástrofes que tivemos e sobre a repercussão de tudo isso, tá? Então vai estar comigo hoje o Rogério Bon, ele que é presidente da DMRS, uma entidade que representa os administradores aqui no Rio Grande do Sul, do qual, com muito orgulho, eu também faço parte da diretoria de marketing, para a gente contar para você algumas coisas que andamos fazendo, algumas coisas que andamos constituindo e te convidar a participar de todo esse debate de reconstrução do nosso Rio Grande. É para isso que serve o projeto e eu te quero lá, debatendo conosco, tá? A gente transmite pela Sul TV, RBT TV, 115 da NET, mas também pelo YouTube, ali no Paul Stream, tá? Você pode debater, de vez em quando a gente dá uma olhada ali nas participações, ao vivo conosco, ou depois compartilhar os links e comentar diretamente com os participantes também, tá? Contribuir com a sua gestão de pauta e assim a gente crescer. Uma força-tarefa de reconstruir nosso Rio Grande, reconstruir nosso Brasil como um todo, né? Enquanto sociedade, enquanto prosperidade. Dito tudo isso, desejo um excelente final de semana. Segunda-feira a gente volta com mais insights de marketing para você incluir, fazer o pente fino dentro de si, incluindo as suas estratégias de marketing. Estou aqui para a sua disposição, liderança, vendas, te ajudar no que a gente pode, tá? Fique atento porque lá na CIS tem muita novidade, a Associação Comercial e Industrial do pessoal de Sapucaí e Vale dos Sinos, a gente tem muitas coisas acontecendo, oficinas, palestras, temos 17 agora de agosto, o Empreender 24 para mulheres que estão começando, assim ó, dicas matadoras para você não errar no começo e dar certo, 17 de agosto, palestrantes incríveis, vou estar lá também palestrando, dia 17 de agosto, na CIS, Sapucaí do Sul, no Empreender 24, um evento anual esperado por muitas pessoas. Temos também, enfim, mais algumas coisas sendo organizadas e formatadas para logo a gente também tá oferecendo para você oficinas e muito mais, tá? Ainda em agosto teremos mais novidades. Excelente final de semana, prospere, até mais!